Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver nesta oportunidade o terceiro artigo de nossa fé, o terceiro artigo do credo, seguindo a Santo Tomás de Aquino. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. São estas verdades sobre Jesus Cristo as que vai desenvolver o santo nesta parte do livro. Como em todas as oportunidades tenho falado, o que vou fazer eu é uma leitura explicada do livro, não é muito mais do que isso, não vou sair fora do que o livro ensina. Então, vamos lá, vamos entrar já no capítulo que corresponde ver neste dia. Diz Santo Tomás de Aquino: o cristão não só deve acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas também que ele se fez homem. O apóstolo João, depois de ter falado de muitas coisas elevadas e de difícil compreensão, refere-se à encarnação quando diz: o Verbo se fez carne. João 1,14. Uma citação muito importante para nós, que somos membros do Instituto do Verbo Encarnado. O cristão deve acreditar que o Verbo, é dizer, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez verdadeiro homem. Para que possamos compreender algo sobre este mistério, darei dois exemplos, diz o santo. Não existe nada tão semelhante ao Filho de Deus como a palavra concebida em nossa inteligência e não pronunciada. Enquanto ela permanece no íntimo do homem, ninguém a conhece, a não ser quem a concebeu. Só começa a ser conhecida quando é pronunciada. Do mesmo modo, o Verbo, ou a Palavra de Deus, só era conhecido pelo Pai enquanto estava na inteligência do Pai. Logo que se revestiu de carne, como a palavra interior se reveste de sonoridade pela voz, começou a manifestar-se e a ser conhecido. E coloca esta citação: depois disso, ela, a sabedoria, apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. Qual é o primeiro exemplo, então, que coloca aqui Santo Tomás de Aquino? Quando eu tenho um pensamento, vou utilizar outras palavras, esse pensamento fica somente para mim enquanto eu não expresso ele, enquanto eu não falo esse pensamento. Ninguém de vocês poderia saber o que eu estou pensando simplesmente se eu fico olhando para vocês. Quem sabe o que eu estou pensando, se eu realmente estou pensando alguma coisa ou não estou pensando nada nesse momento? Somente vão conhecer meu pensamento no mesmo momento no qual eu comece a falar ele, a manifestar isso que está no interior do meu ser, isso que eu tenho concebido. Assim, diz Santo Tomás, acontece com o Verbo encarnado. Deus, que tem esse pensamento, vamos chamar assim, essa palavra mental interior, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não podia ser conhecido, e essa segunda pessoa não podia ser conhecida por ninguém, até que essa palavra fosse falada. Como foi falada no caso de Deus? Justamente é que essa palavra se fez carne. Pela carne que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tomou, nós conseguimos então conhecer esse mistério da Santíssima Trindade, conhecer essa segunda pessoa da Santíssima Trindade. Continua então Santo Tomás de Aquino: quando a palavra pronunciada e ouvida não é vista nem tocada, quando porém é escrita sobre o papel, pode ser vista e tocada. Algo semelhante ocorreu com a palavra de Deus, que de certa forma foi escrita em nossa carne, tornou-se visível e palpável.
Do mesmo modo como o papel em que está escrita uma mensagem do rei é considerado palavra do rei, assim o homem a quem se uniu o Verbo de Deus numa única pessoa deve ser chamado Filho de Deus, diz o profeta Isaías. Toma uma plancheta de bom tamanho e nela escreve com um estilete comum. Isaías 8:1. Os apóstolos também afirmaram: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, aqui o segundo exemplo que coloca Santo Tomás de Aquino é o seguinte: uma palavra que está na mente, um pensamento, não conseguiria ser conhecido por outros, supondo que fosse um pensamento do rei, se esse pensamento não fosse escrito. Ele utiliza o exemplo da escritura. E tanto é assim que o pensamento do rei, que quando o rei escreveu isso, esse papel que é do rei, tem valor da palavra do rei, contém o pensamento do rei. Assim aconteceu então com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No momento de ser expressado, por dizer de alguma maneira, utilizando figuras humanas, então foi conhecida por todos essa palavra de Deus, esse pensamento de Deus, e é o mesmo Deus, tem o valor do mesmo Deus, justamente porque não é uma palavra de qualquer um, sino da mesma divindade. Aí está o segundo exemplo, que é muito semelhante ao primeiro. O primeiro tinha relação com a voz, quando eu falo, manifesto o pensamento, e aí todos conhecem. Neste caso, no segundo caso, quando o rei escreve, então todos podem conhecer o pensamento do rei e ninguém teria medo de chamar a esse papel que foi escrito o pensamento mesmo do rei, uma manifestação do que há no interior do rei. Agora, continua Santo Tomás de Aquino, com relação a esse artigo, a este que estamos vendo, surgiram vários erros. Os santos padres acrescentaram no símbolo de Niceia uma série de esclarecimentos que nos permitem ver como tais erros foram refutados. E então agora o santo entrará a mencionar pessoas que cometeram erros sobre a pessoa divina de Jesus Cristo, sobre a pessoa do Verbo, sobre sua união com a natureza humana, e tudo isso como resposta aparece o Concílio de Niceia, que vai colocar esclarecimentos dentro do que é o símbolo da fé, para que todo mundo possa ter como uma reta compreensão de um mistério tão grande que é um mistério divino. Não deixa de ser mistério, mas ao menos o que faz a Igreja com o concílio é tentar evitar a manifestação e até que sejam espalhados erros sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então começa Santo Tomás. Primeiro, Orígenes afirmou que Cristo nasceu e veio a este mundo para salvar não só os homens, mas também os demônios. Bom, esse é Orígenes. Segundo ele, no fim do mundo, todos os demônios seriam salvos. Afirmar tal coisa é contrariar a Sagrada Escritura, que diz no Evangelho de São Mateus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Mateus 25:41. Por essa razão, incluiu-se no símbolo de céu do céu para nós homens. Não se diz para os demônios. E para nossa salvação, continua o símbolo. Tais palavras revelam mais claramente o amor de Deus para conosco. Então, qual é a teoria de Orígenes? Que é um erro, que o Deus se fez carne para salvar aos homens e também aos demônios. Modernamente, temos escutado alguns autores que também sostienen teorias semelhantes a esta de Orígenes, mas é teoria já condenada pela Igreja, porque iria justamente, como diz Santo Tomás de Aquino, contra a Sagrada Escritura, Mateus 25:41. Segundo erro, quanto a Focino, apesar de admitir que Cristo nasceu realmente da Virgem Maria, sustentou que ele era um simples homem e que por ter vivido bem e cumprido a vontade de Deus, merecia ser chamado Filho de Deus, como o são os santos. Com essa afirmação, afirma a Sagrada Escritura: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Cristo não teria descido do céu se ele já não estivesse,
Se fosse um simples homem, não poderia ter estado no céu. Esta é a resposta de Santo Tomás. Para condenar tal erro, acrescentou-se desceu do céu. O que está dizendo Focino, em poucas palavras? Que Cristo não era Deus. Simplesmente que era um homem que aqui na terra foi bom e por isso merecia ser chamado Filho de Deus. Erro, está mal. Terceiro, que cometeu um erro em relação a este mistério. Outro herege, Manes, ensinava que Cristo sempre foi Filho de Deus e que desceu do céu. Segundo ele, porém, Cristo não possuía a verdadeira carne, visto que esta era apenas uma aparência. Também isto é falso, diz Santo Tomás. Não convinha a um mestre da verdade mostrar qualquer espécie de falsidade. Se o Verbo apareceu como homem, é que seu corpo era verdadeiro. Apalpai-me e veja que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Lucas 24, 39. Para refutar tal erro, os padres acrescentaram e se encarnou. É bem interessante pensar em alguns destes erros, porque são coisas que estavam na Sagrada Escritura. Manes, pensador católico, em princípio pensador cristão, este homem não tem um contato íntimo com a Sagrada Escritura, provavelmente. Porque como pode acontecer que uma pessoa que leu este texto que acabamos de mencionar, apalpai-me e veja que um espírito não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho, mas claro, impossível, como ele pode dizer o corpo de Cristo era aparência? E se o corpo de Cristo era aparência, ele era um mentiroso, segundo diz Santo Tomás de Aquino, e nós poderíamos também acrescentar, então não era homem. Os homens têm corpo. Se Cristo não tinha corpo, então não era homem, era uma aparência simplesmente, iria contra o mistério. Erro também o de Manes. Quarto lugar, o judeu Ebion admitia que Cristo tivesse nascido da Virgem Maria, mas como fruto de uma união carnal, portanto de sêmen humano. Isto também é falso. O anjo disse o que nela foi gerado, vendo o Espírito Santo. Mateus 1:20. Para condenar tal erro, os padres esclareceram do Espírito Santo, isto é, pelo poder do Espírito Santo. Qual foi o erro deste judeu, Ebion? O erro foi não acreditar na conceição feita por modo de milagre na Santíssima Virgem Maria, sino que ele dizia foi todo fruto de um processo natural. Está mal? Também a igreja condenou e esclareceu contra o que dizia este judeu. Quinto, posto aceitasse que Cristo tivesse sido concebido pelo poder do Espírito Santo, Valentino ensinava que o corpo de Cristo era celeste e fora depositado pelo Espírito Santo no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Segundo ele, a Virgem Maria nada mais fora do que um receptáculo para aquele corpo, que passara por ela como por um aqueduto. Tal afirmação é falsa, uma vez que o anjo disse, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ensina, quando porém chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher. Eis porque os padres acrescentaram, nasceu da Virgem Maria. Isso, justamente esta afirmação de Valentino, ia contra a maternidade, de alguma maneira, de Nossa Senhora, que seria simplesmente um receptáculo, seria um lugar onde Cristo esteve e passou. Então, Nossa Senhora não teria o mesmo valor que a casa de Nazaré, por exemplo, porque Cristo passou por aí e depois saiu. De alguma maneira, isso é o que ele entendia. E acabava negando que Nossa Senhora também fosse mãe, com outras verdades que ele negava. Santo Tomás diz, foi um erro e por isso os padres acrescentaram, nasceu da Virgem Maria. Valentino, também mau. Sexto, Ário e Apolinário sustentavam que Cristo era a palavra, o verbo de Deus, e que nascera da Virgem Maria, mas que não possuía alma humana. No lugar desta estava sua divindade, o que é contrário às palavras do próprio Cristo, minha alma está triste até a morte.
Mateus 26:38. Condenando esse erro, os padres acrescentaram os símbolos de nossa fé e se fez homem. Ora, o homem é composto de alma e corpo, portanto, Cristo possuía todo o que o homem possui, exceto o pecado. Isto é muito importante, não? Porque nossa fé diz que Cristo tinha o que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus quer dizer que tinha todo o que Deus tem. E que era verdadeiro homem queria dizer que tem todo o que o homem tem. O homem tem corpo e tem alma. Se nós pensamos, a divindade fazia como alma e simplesmente utilizava o corpo, então o que estamos dizendo é que não era verdadeiramente homem. Assim como se tiramos o corpo, não é verdadeiro homem, se tiramos a alma, acontece exatamente o mesmo. Eram o que sostienen Ario e Apolinário e, como já deixou manifesto Santo Tomás, é um erro. Pela expressão se fez homem, estamos no 7º já, são destruídos todos os erros mencionados e todos os que possam surgir, em especial o erro de Eutíquez, que ensinava ter havido em Cristo uma fusão, ou seja, nele as duas naturezas, a divina e a humana, se teriam misturado, de modo que Cristo não era nem simplesmente Deus, nem simplesmente homem. Tal afirmação é falsa. Se não o fosse, Cristo não seria homem, como foi definido, e se fez homem. Que dizia então Eutíquez? O que ele dizia é, bom, temos aqui, é como uma receita de cozinha, podemos dizer, rindo um pouco dele. Porque temos divindade, temos humanidade, misturamos e vamos ver que sai. Sai uma coisa nova, Cristo. Mas essa coisa nova não é Deus e não é homem. No caso de não ser Deus, por quê? Porque seria uma coisa inferior, porque está misturada com uma coisa inferior. E no caso da humanidade, também não seria homem, porque seria uma coisa superior, está misturada com uma coisa superior. Justamente a igreja esclareceu, não há mistura de naturezas. Temos que soster que Cristo é verdadeiro Deus, com todo o que Deus tem, e é verdadeiro homem, com todo o que corresponde à natureza humana. Oitavo, rejeita-se igualmente o erro de Nestório, o qual sustentava que a união do Filho de Deus com sua humanidade consistia em o verbo habitar num homem. Isto também é falso. Nesse caso, ele não seria homem, mas estaria num homem. O apóstolo Paulo declara explicitamente que Cristo foi homem. Filipenses 2,7. Vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte na cruz. No Evangelho do apóstolo João, lemos: Por que me quereis matar, eu, um homem, que vos disse a verdade que ouvi de Deus? João 8,40. Então, qual é a ideia de Nestório? Simplesmente que Cristo como que tinha possuído um ser humano. É como quem diz, utilizou o corpo. Assim como se eu pudesse estar dentro de um robôte e desde dentro eu dirigir essa realidade, eu não sou um com ele. Simplesmente estou dentro e desde aí estou utilizando isso. Ou como faço com um carro. Bom, mais ou menos essa é a ideia deste homem em relação a Cristo. A divindade simplesmente utilizou a humanidade. Sabemos que não é assim, porque há união verdadeira. Não é um estar juntos simplesmente. É verdadeiramente uma união. Embora permaneça a distinção das naturezas, a humana e a divina. Do exposto, vai continuar Santo Tomás, podem deduzir-se conclusões práticas para nossa instrução. Aqui uma parte já certamente um pouco mais espiritual, já não tão teológica, mas coisas interessantes. Em primeiro lugar, nossa fé confirmada. Se alguém falasse que de uma terra distante em que nunca esteve, ninguém acreditaria no que este homem contasse a seu respeito, como aconteceria se ele de fato tivesse estado lá. Antes da vinda de Cristo a este mundo, os patriarcas, os profetas e o próprio João Batista referiam coisas a respeito de Deus. Os homens, porém, não acreditaram tanto neles como acreditaram quando veio Cristo, que estava junto a Deus, e mais do que isso, era um só ser com Deus. Eis porque a nossa fé ficou muito mais fortalecida pelas verdades que o próprio Cristo nos transmitiu. Ninguém nunca viu a Deus, só o seu Filho único, que vive em íntima comunhão com Ele,
o deu a conhecer. João 1:18. Então, primeira verdade, nossa fé fica fortalecida, confirmada pelo fato de que Cristo, que já esteve com Deus, nos fala de Deus. Está falando do que ele viu, não está falando de coisas que simplesmente ouviu. Não, ele viu a Deus. Então ele tem toda a autoridade para falar de Deus. Muitos mistérios da fé que nos estavam velados antes da vinda de Cristo nos foram revelados após a sua vinda. Em segundo lugar, para nosso bem, diz Santo Tomás, a nossa esperança é fortalecida. Sabemos que o Filho de Deus veio até nós, assumindo nossa carne, não por um motivo fútil, mas para grande utilidade nossa. Fez uma espécie de intercâmbio conosco, isto é, tomou corpo e alma e se dignou nascer da Virgem para nos entregar a sua divindade. Fez-se homem para que o homem se fizesse Deus. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos: por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não? Na carta aos Romanos 5:2. Então, nossa esperança também é fortalecida pelo que fez o Verbo vindo a esta terra, nos permitiu chegar a Deus. Em terceiro lugar, vai dizer Santo Tomás, não? Nossa caridade é revigorada. Não existe prova de amor maior do que Deus, Criador de todas as coisas, fazer-se criatura, do que o Senhor nosso fazer-se nosso irmão, do que o Filho de Deus fazer-se filho do homem. Deus amou tanto o mundo que lhe entregou seu Filho único, João 3,16. Quando refletimos sobre essa verdade, o nosso amor para com Deus deve reacender-se e inflamar-se. Justamente, necessariamente, se nós pensamos, Deus, com o gigante que é, com o que temos visto em lições anteriores deste curso, se faz homem pelo bem do homem, e vamos dizer de outra maneira, se faz homem por meu bem, então necessariamente meu amor tem que crescer. Nossa, Deus fez isso por mim. E eu tenho que ficar como surpreso perante essa realidade. Em quarto lugar, vai dizer Santo Tomás, a pureza da nossa alma é preservada. Nossa natureza foi de tal modo enobrecida e sublimada pela união com Deus que acabou sendo assumida por uma pessoa divina. Por essa razão, após a encarnação, o anjo não permitiu que o apóstolo João se prostrasse diante dele, embora tenha permitido anteriormente que os maiores patriarcas o fizessem. Recordando tal sublimação e refletindo sobre ela, o homem não deve consentir em degradar-se, nem aviltar-se. Não deve permitir que sua natureza se corrompa pelo pecado. 2 Pedro 1,14, foi assim que ele nos concedeu os grandes e preciosos dons que havia prometido, a fim de que vós participeis da natureza divina e fujais dos maus desejos da corrupção que existe no mundo. Este é um motivo muito importante e que tem que ter muita força também para a nossa parte humana. Já não estamos falando somente da coisa sobrenatural, sino de nossa parte humana. A pureza de nossa alma é preservada. E esse exemplo que ele coloca, o anjo não permitiu nunca mais que os homens se ajoelhassem perante ele como antes acontecia, antes de Cristo vir ao mundo. Por quê? Porque a natureza humana tinha sido elevada. Isso manifesta nossa dignidade. Já tínhamos uma dignidade grandíssima pela criação. Agora temos também essa dignidade superior, desde todo ponto de vista, pela encarnação, pela obra que o Verbo faz, assumindo essa natureza. Se Deus assumiu essa natureza, o anjo respeita. Como nós não vamos respeitar, então, nossa natureza, também nossa carne, como não vamos respeitar nossa alma, evitando todo o pecado? Em quinto lugar, o último que diz Santo Tomás, nosso desejo de chegarmos a Cristo é reavivado. Se alguém fosse irmão de um rei e morasse longe dele, desejaria ir ter com o irmão e viver na sua corte. Ora, sendo Cristo nosso irmão, devemos desejar estar com ele e unirmos a ele. Onde estiver o cadáver, aí se juntam os abutres. Mateus 24:28. E isto é uma verdade. Se nós realmente acreditamos, Cristo, sendo homem e sendo Deus, está no palácio do rei, está no céu, como nós não vamos desejar estar com Cristo?
E depois, se pensamos, está Nossa Senhora, estão os santos, os anjos, como não vamos desejar estar lá? Acaba Santo Tomás este artigo da fé dizendo: o apóstolo Paulo desejava deixar o corpo para poder estar com Cristo. Este desejo cresce em nós ao meditarmos sobre o mistério de sua encarnação. Daí que muitas vezes vocês vão escutar que os pregadores repetem: o mistério da encarnação é o mistério central de Jesus Cristo e é um mistério sobre o qual temos que descer com a meditação. Temos que realmente entrar, aprofundar e tirar muito fruto, porque é o mistério central do Senhor. Espero que tenha sido clara de alguma maneira esta aula de hoje. Espero que tenha produzido muitos frutos também espirituais para vocês, não somente intelectuais. E bom, quero dar uma força nova para continuar com este curso. Um dos defeitos de nossos dias é que se começam muitas coisas, mas se acabam poucas. Vamos continuar firme, conhecendo nossa fé. É importante e, como já tenho mencionado anteriormente, a Igreja abençoa até com indulgências aqueles que aprofundam continuamente sua fé. Deixo para vocês minha bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.